Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. When one looks at the book of Revelation, Quando lemos o livro de Apocalipse, vemos que o anticristo realizará muitos sinais, milagres e prodígios. E o propósito de todos esses sinais é fazer com que as pessoas saiam dos trilhos, as convencendo de buscar o sobrenatural ao invés de buscar a verdade. Por isso eu te pergunto, você está buscando a verdade bíblica? Se não é assim, está sendo enganado pelo inimigo. O elemento mais importante para que possamos viver uma vida em Deus é a verdade das Escrituras. Por essa razão, existe nossa organização, para que as pessoas foquem na palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é a verdade e que tem poder. E o fato é que sempre que qualquer pessoa estudar a palavra de Deus, sempre encontrará um resultado positivo. Porque sabemos que a palavra de Deus nunca volta vazia. Não é algo que se possa aplicar sem deixar um efeito. Estudar a palavra de Deus é uma das melhores coisas nas quais você pode investir a sua vida. Sempre produzirá resultados bons, de acordo com a mentalidade de Deus. Pegue sua Bíblia e vem comigo ao capítulo 12 de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 12. Veremos e já ouvimos que se produziu um desacordo entre Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, e os líderes de Israel. Mas quero enfatizar algo. Esse desacordo, esse conflito, em grande parte, não é contra o povo judeu, mas especificamente contra seus líderes. Esse é o problema. Veremos em alguns momentos que ele falará com dois grupos de líderes distintos, mas que se relacionam entre si. E esses dois grupos de líderes têm algo em comum, e é que não são fiéis à revelação de Deus. Bem, leiam comigo o capítulo 12, e começaremos no versículo 38. Mateus capítulo 12, versículo 38. Lemos. Então, alguns, não todos, alguns dos escribas e os fariseus responderam. O Messias estava falando do juízo. Estava falando sobre ter uma vida cheia de obras, de boas obras. Do ponto de vista de Deus, tomando a verdade bíblica e aplicando essa verdade em nossas vidas, de forma que tenhamos um bom resultado santo e piedoso, um que manifeste a glória de Deus. Mas os escribas e fariseus não estavam interessados nessa verdade. Não estavam interessados nessa instrução. Eles responderam e disseram, Mestre, nós queremos ver de ti um sinal. E a implicação aqui é que eles queriam escolher o sinal. Eles queriam estar no controle. Eles queriam controlar a Yeshua. E assim é como atua muita gente hoje em dia. Eles crerão nele, eles o servirão sempre, e quando eles forem, o que estão a cargo. Sempre e quando eles obtiverem o que quiserem, e as coisas andem de acordo com seus planos, ao que eles creem que é seu destino, mas esse destino não é outro senão o seu desejo egoísta, com raiz em uma natureza carnal e não na revelação da verdade de Deus. Eles lhe disseram, Mestre, queremos ver de ti
um sinal. Vamos ao versículo 39. Mas essa palavra significa o contrário da anterior. Ele não está de acordo com o que eles querem, mas respondeu-lhes dizendo: uma geração maligna e adúltera busca sinais. Por isso, uma geração adúltera e maligna está buscando um sinal. Devemos prestar atenção a essas duas palavras, maligna e adúltera. A palavra maligno aqui significa aquilo que vai contra a palavra de Deus. Aquilo que não está vinculado com a palavra de Deus. O Messias fala com eles e lhes diz: vocês são os líderes e vocês estão guiando essa geração não na verdade, mas aquilo que está em oposição à vontade de Deus. E logo vem a palavra adúltera. Obviamente existe um adultério físico entre um homem e uma mulher que não é sua esposa. Mas aqui esse termo adultério está mais relacionado com o adultério espiritual. E o que isso significa? Significa nada mais, nada menos que idolatria. Profeticamente, vemos com muita frequência em livros como os dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e nos profetas menores que com muita frequência, quando falam sobre adultério, estão falando e se referindo à idolatria. E a idolatria sempre é uma tentativa religiosa de obter o que deseja por estar no controle. A idolatria sempre é uma expressão religiosa para cumprir os desejos do idólatra. Devemos ser pessoas que submetam à verdade, que baseiam suas vidas na revelação das Escrituras, e não em alguma falsidade profética que certo ídolo pretende nos oferecer. Ele diz aqui, uma geração malvada e adúltera busca um sinal, mas diz aqui, um sinal não será dado a ela, ou seja, a essa maligna e adúltera geração, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Qual era o sinal do profeta Jonas? Não poderá entender essa passagem das Escrituras a menos que entenda do que ele está falando. Se você lê cuidadosamente o livro de Jonas, verá que ele era rebelde. Deus disse a ele para ir a Nínive. E até onde ele foi? Ele foi a Tarso. Por quê? A Escritura é enfática quando diz que ele estava fugindo da presença de Deus. Por quê? Jonas não tinha um coração obediente à Torá. O que eu quero dizer com isso? Ele não tinha um coração estabelecido no amor de Deus. Há uma relação próxima e estrita entre a lei de Deus e o amor de Deus. Várias vezes disse isso. Quando vemos os dois principais mandamentos da Torá, a lei de Deus. Quais são esses dois principais mandamentos com os quais todos os demais se relacionam? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mente e forças, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O que ouvimos? Amor. Só que Jonas não tinha um coração obediente à Torá, um que se esforça, havendo recebido o amor de Deus, por alcançar a outros com o amor de Deus. Jonas queria ir a outro lugar, a Tarso, para que o juízo de Deus caísse sobre seus inimigos. Mas esse povo não era inimigo de Deus. E o que aconteceu com Jonas? Sigamos lendo. Veremos algo muito interessante, porque ele segue dizendo no versículo 40. Porque assim como Jonas esteve no ventre desse peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no coração da terra 3 dias e 3 noites. Recordem que fiz uma pergunta. Vocês sabem o que significa o sinal de Jonas? Quando lemos o livro de Jonas com cuidado, efetivamente vemos que uma baleia engoliu Jonas. A Escritura nunca usa o termo baleia, simplesmente usa o termo peixe. Um grande peixe
E Jonas esteve ali dentro, como vimos, no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. Uma pergunta comum que eu recebo é: Jonas viveu 3 dias no ventre desse peixe? E a resposta é não. Não foi assim. Ele morreu. Como sabemos isso? Se lemos Jonas, capítulo 2, aonde foi Jonas? Quando estudamos esse livro, vemos que ele desceu a Iafo, ou em português diríamos Jope. E descobrimos que ele desceu a um barco, e ali dentro desceu a área mais profunda do barco. Logo foi tirado debaixo d'água e desceu ao ventre da baleia. Mas o mais importante é que a sua queda continuou. Ele desceu àquele lugar. A palavra de Deus diz que ele foi ao Sheol. O que é o Sheol, ou Seon? Esse lugar dos mortos, onde todos nesse momento iriam ao morrer. Por isso Jonas morreu, e o sinal de Jonas é que ele ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. E o Messias diz: querem um sinal? Eu lhes darei um sinal, e essa será a minha ressurreição. E que sinal tão importante é esse? Por quê? Porque sabemos algo. Se estudamos os ensinos do apóstolo Paulo, sabemos que Paulo disse muitas vezes que foi Deus, o Pai, quem levantou seu Filho unigênito dentre os mortos. Sabemos que o Messias poderia ter ressuscitado a si mesmo. Ele diz na palavra de Deus: eu tenho o poder de entregar minha vida e tenho o poder de tomá-la de volta. Mas não fez isso. Tem o poder, mas preferiu não usá-lo. Foi a ressurreição do Messias, por Deus, o Pai, que confirmou tudo o que ele disse, tudo o que ele fez. E é essa a obra perfeita na cruz, que fala sobre a suficiência da cruz para redimir e salvar eternamente. Mas a ressurreição é vital, e por isso é que o Messias disse: querem um sinal? Esse é o sinal que receberão. Só o sinal do profeta Jonas falando sobre sua ressurreição. Avancemos agora ao versículo 41. Lemos: os homens de Nínive. A eles foi a quem Jonas pregou. E Jonas não os chamou ao arrependimento. Não encontramos isso no texto. Ainda que sempre o ouvimos, qual foi a verdadeira mensagem de Jonas? Ele nunca diz para que as pessoas se arrependam. Leiam o livro de Jonas. Não ouçam o que as outras pessoas dizem. Leiam por vocês mesmos. A mensagem que Jonas disse foi: em 40 dias, Deus sacudirá essa cidade. Agora, esse termo lahafor pode significar sacudir algo para destruí-lo, mas também pode significar uma mudança espiritual. Aparentemente, esses homens de Nínive, incluindo o rei de Nínive, eles optaram por crer na mensagem e, portanto, ainda que eles não foram chamados ao arrependimento, somente ouviram uma mensagem de juízo. Eles disseram: quem sabe, talvez Deus nos perdoe, talvez Ele nos dê sua graça, e se arrependeram com sacos de pano e cinzas. Eles jejuaram. E com efeito, Deus lhes deu sua graça e misericórdia. Por isso disse no versículo 41, os homens de Nínive se levantarão em juízo, ou no dia de juízo com essa geração. E o que farão os homens de Nínive? Eles o condenarão, porque eles nunca receberam um sinal, as pessoas de Nínive. Mas responderam ao quê? Responderam à verdade de Deus. E isso é o mais sábio que uma pessoa pode fazer, responder à verdade. E onde encontramos a verdade? A encontramos num só lugar, e isso é no texto das Escrituras, a Santa Bíblia. Assim que ele diz, vejam a segunda metade do versículo 41. Porque eles se arrependeram. Diante de quem? Diante do querigma.
Essa é a proclamação de Jonas. Assim que esses indivíduos ouviram a um profeta e se arrependeram. E o que mais diz? Vejamos o final do versículo 41. E eis aqui, mais ou maior, como quer que você interprete essa palavra, maior que Jonas está aqui, ou seja, que Yeshua é maior que Jonas. Avancemos ao versículo 42. Aqui nos dá outro exemplo. A rainha do sul se levantará em juízo. Algo muito similar ao anterior, se levantará em juízo contra essa geração. E ela os condenará, porque ela veio desde os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E essa sabedoria era simplesmente a verdade que Deus havia dado a ela. E essa mulher era uma rainha, e provavelmente chegou da região de Sudão ou Etiópia, essa área pelo geral do sul, ou seja, da África. Ela viajou tudo isso porque estava interessada na revelação de Deus. Eu odeio dizer isso, mas hoje em dia tendemos a ser tão preguiçosos quando se trata de estudar a palavra de Deus. Queremos que tudo seja apresentado de uma maneira que obtenhamos as coisas rápidas, exatamente quando necessitamos, mas isso te conduzirá a um grande arrependimento. Porque devemos escutar, é o que diz aqui, prestar atenção à revelação da Escritura. Ela não veio pedindo um sinal, ela só veio com um desejo. Qual era? A palavra de Deus diz, escutar a sabedoria de Salomão. E o que aconteceu? Eis aqui, alguém é maior que Salomão que está nesse lugar. Ele veio porque queria escutar sabedoria. E essa palavra sabedoria significa tomar a palavra de Deus e aplicar de forma correta a tua vida para a situação na qual se encontra. Ela queria utilizar a palavra de Deus. Isso é sabedoria. Utilizar a verdade. Utilizar a verdade de Deus e a vontade de Deus em sua vida com o fim de dar glória a Ele, para cumprir a sua vontade. E por isso é que diz, essa mulher se levantará em juízo e condenará essa geração. Bem, avancemos ao versículo 43. Agora veremos um exemplo. Diz, mas quando um espírito imundo sai de um homem, passa através de lugares secos buscando descanso. Porque ele nos traz esse exemplo agora. Ele está falando a eles, como se eles fossem o espírito maligno. Eles saem buscando descanso. Mas o que significa descanso nesse contexto? Seus desejos. Esses espíritos imundos saem buscando descanso, buscando lugares secos. O seco, usualmente, não é um lugar bom. Por isso, não encontram o que querem. E logo, o que acontece? Vejamos. Não encontram o que querem e, portanto, versículo 44, assim que diz, regressarei à minha própria casa, e quando chega, diz, ele chega e a encontra vazia, ou seja, sem ocupantes, tendo sido varrida e organizada. Tudo parece muito bem. E o que faz um espírito imundo? Quer entrar e colocar tudo a perder. Por que digo isso? Sigamos lendo. Vá e traga consigo 7 outros espíritos, piores que ele mesmo. Entrem e habitem ali. E notem o que ele diz. O que acontece é isso. O último, o estado final do homem, desse homem, é pior que o anterior. Ou seja, sua situação piora. O que quer dizer o Messias aqui? Está comparando essa geração e sua liderança com o espírito imundo que sai. E notem, 7. Com que se relaciona o número 7? Propósito. Esses espíritos imundos só se preocupam com seus propósitos. E ao invés de estar, e sabemos que o profeta Isaías fala disso também, como os profetas de Israel não estão servindo ao povo, não estão abençoando o povo,
Não estão edificando o povo, mas estão destruindo o povo e os usam para seus próprios propósitos. Disso é do que se trata esse tipo de parábola. O estado final desse homem, e isso é de Israel, e é pior que seu estado anterior. É o que diz. Vejam o final do versículo 45. E assim também é como passará a essa geração. Os espíritos imundos são a liderança. E a condição espiritual tem a ver com a condição espiritual da nação de Israel nesse tempo. Avancemos ao versículo 46. Agora temos algo. Temos que tomar uma decisão. Queremos ser parte da família de Deus? E só existe uma maneira pela qual podemos ser parte dessa família de reino. E qual é? Através de uma conexão messiânica. Ele é, e não se percam disso. Ele é o único caminho. Tudo o que foi dito aqui é para nos ensinar uma verdade bíblica que é relevante para essa situação. Aqui está o problema. O povo judeu sentia que era um povo de reino por nascimento, por pedigree. E o Messias vai desafiar isso, porque Abraão se converteu em filho de Deus. Ele se converteu em alguém que tem esperança de reino, porque entrou em um pacto de reino. O pacto abraânico é um pacto de bênção, que fala de Deus estabelecendo um povo de reino. E aprendemos em Gálatas 3,16, que o Messias, leiam Gálatas 3,16, o Messias, Jesus, é o fundamento para esse pacto abraânico. É o que Paulo disse. Há uma estreita relação entre o pacto abraânico e o novo pacto. Bem, aqui diz, e notem o que acontece. E então, enquanto ele falava às pessoas no meio disso, eis aqui. Essa é a terceira vez que essa frase aparece. Sua mãe e seus irmãos. Essa palavra para irmãos poderia implicar irmãos e irmãs por igual. Estavam esperando do lado de fora. Eu grifaria essa palavra esperando. Por quê? Porque tem uma construção gramatical especial. A maioria de mestres sequer menciona a gramática das palavras, mas está no tempo plus, com perfeito grego. E você poderá se perguntar qual a importância disso. O plus, com perfeito, demonstra longura. Demonstra algo que está muito longe, remoto, ao que normalmente pensaríamos quando consideramos algo do nosso ponto de vista, de nossa própria perspectiva, nossa própria ideia. Você pensará que ao estar sua mãe e seus irmãos o visitando, ele estaria muito feliz e sairia correndo para estar com eles. Mas notem o que a Escritura diz. Versículo 46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Eis aqui sua mãe e seus irmãos e irmãos. Estavam esperando do lado de fora e o procuravam para conversar. Ou seja, queriam falar com ele. E alguém disse a ele, eis aqui, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão do lado de fora. E há uma mudança esperando. Aqui está essa palavra no tempo plus perfeito. Uma construção gramatical distinta que demonstra o muito que eles querem falar com ele. Por que digo isso? Porque o tempo perfeito fala de um evento. É um verbo, é um acontecimento. E esse acontecimento se inicia no passado, segue no passado e passará no futuro. E tudo isso comunica uma determinação de sua família para vir a ele e falar com ele. Apesar de que tinham esse forte desejo, notem a resposta dele. E aqui é onde a sabedoria, no hebraico, diríamos, lineha leha. Aqui está a lição dessa passagem. Uma vez mais, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão te esperando do lado de fora.
os procurando para conversar. Mas ele respondeu e lhe disse àquele que falava com ele: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos e irmãs? E notem o versículo 49. Ele responde sua própria pergunta e diz: e estendendo sua mão, a quem? Aos seus discípulos. E diz: eis aqui. Uma e outra vez vemos essa palavra, eis aqui, algo de muita importância, algo no qual devemos focar. A chave para entender sua revelação. Vejamos de novo. Versículo 49, segunda parte. Eis aqui, minha mãe e meus irmãos e irmãs. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Por que esse? E de quem ele fala aqui? Esse que faz a vontade do meu Pai no céu. Esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Se queremos ter uma relação familiar, o que quero dizer? Tão unidos como se fôssemos família do Messias, devemos entrar em um pacto que nos faça parte. Ouçam bem, da mesmíssima família de Deus. Conseguimos isso ao entender o significado da obra do Messias, sua morte, sepultura e o que ele enfatizou nessa passagem, sua ressurreição, a confirmação de Deus, o sim de Deus ao que Yeshua fez. Tudo o que ele fez, suas palavras, seus ensinos, seu sacrifício na cruz, seus milagres, tudo isso aprovado por Deus. Deus colocou seu selo de autoridade sobre isso ao levantar Jesus dentre os mortos. Essa é a palavra. Essa é a verdade. Isso é o que deveríamos buscar. Isso é o que deveríamos desejar. A verdade bíblica, focada no Messias, ao invés de somente em um milagre. Quando fizermos isso, veremos a nós mesmos inseridos na família de Deus e nos comportando como um membro da família. Como acontece isso? Fazendo a vontade do Pai. Isso é o que faz uma esposa, é o que faz um filho, é o que faz uma filha. Querem viver de uma forma que traga honra ao Pai. E nesse caso, o Pai é Deus. Fechamos com isso. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.